eu tive realmente vários avistamentos. Um deles foi perto de Leiria. Aliás, deixou Leiria toda às escuras, a cidade de Leiria toda às escuras. Isso foi quando? Isto foi em 79, janeiro de 79. Foi exatamente na mesma noite que surgiram 3 grandes naves sobre Lisboa, que foram a primeira página do Jornal Capital na altura. Ora, não tive só esse avistamento, tive mais avistamentos. E, como eu, há milhares de pessoas cá em Portugal também que têm os mesmos avistamentos e outras experiências. Inclusive, não podemos deixar de passar despercebido o caso de Pedrógão Grande, em que ficaram marcas mesmo no solo. Na Nossa Senhora do Monte, que é perto de Leiria, também ficou marcas no solo de uma nave que aterrou. E por aí fora há muitas experiências. O que também é de louvar... Relate-nos algumas dessas experiências que diz ter vivido. Ora, creio que não foram experiências que teve sozinho, creio que estava acompanhado de mais pessoas. Estava um grupo grande na altura e observámos primeiro 2 naves pequenas a pairarem sobre Leiria. Entretanto, pudemos ver várias evoluções dessas naves sobre a cidade. Evoluções essas que não poderiam ser feitas por nenhum aparelho terreno, porque não há tecnologia sequer para isso. De todos estes avistamentos há registros em radares. Ainda há bocado a falar com o seu comandante, que está também aqui presente entre nós. Vamos falar daqui a pouco. Esses registros existem, não só deste caso, de outros casos também. Portanto, fica registado em radares. Ora, da Leiria toda às escuras foi visto por milhares de pessoas. Há fotografias da altura. Eu ainda não consegui nenhuma dessas fotografias, mas bastante breve penso vir a ter acesso. A organização que eu represento cá em Portugal é uma organização que se debruça sobre este e outros fenómenos relacionados com visitas de seres extraterrestres, que é a Anunciamo Soli, está em mais de 39 países. Começou em Itália e começou precisamente também em 1952. O que nós temos vindo a constatar é que desde a utilização da bomba atómica por parte dos humanos, não é? Houve um virar de atenção de seres vindos de outros planetas, e isso eu tenho uma série de provas, inclusivamente vídeos documentais, não só do próprio voo experimental do avião Concorde a ser escoltado por discos voadores, como também por missões da Apollo 11 e Apollo 17. Foi-nos entregue através de Gordon Cooper, astronauta, agora nos Estados Unidos, entregue ao representante geral da Anunciamo Soli, que é de Giorgio Bongiovanni. Ora, todos estes e outros factos nós pomos ao dispor para serem estudados, para serem analisados. É lamentável, de facto, que se falta um pouco, que se tenha uma preocupação de desmanchar e de pôr nuvem em cima do assunto, como, por exemplo, muito tristemente ouvindo há bocado, falar em sangue quando o Dr. Jesse Johnson, que esteve presente na autópsia, e isto porque a Anunciamo Soli está ligada a mais de 39 países e vamos recebendo informações de todos eles. Diz que do interior dos corpos encontrou um líquido incolor que nada tem a ver com plasma sanguíneo humano. Tampouco se apreciaram vísceras nem aparelho digestivo. Portanto, e partiu-se logo de um pressuposto que haveria sangue. Entre outros pressupostos que eu, vindo de homens de ciência, fico um bocado perplexo e induz-nos quase a um riso se não começarmos a ver a maneira fria, uma análise científica, não só deste caso, mas do fenómeno dito OVNI. Eu já não lhe chamo objetos voadores não identificados, mas sim visitantes de outros planetas a centrarem a sua atenção no nosso planeta, porque pode estar em vias de explosão. O comandante Osvaldo Oliveira é diretor de segurança de voo da TAP. Durante estes 15 anos nessas funções, certamente já recebeu relatórios de pilotos onde se relatam situações mais ou menos estranhas. É capaz de nos exemplificar um pouco mais do que é que um piloto, por exemplo, da TAP pode encontrar e o que é que pode significar para si? Poderá encontrar ou não encontrar. Eu tenho 35 anos de aviação, 15 mil horas de voo, nunca tive uma situação dessas. Mas tenho registros, temos 4 registros, eu quero corrigir aqui, temos registros e depoimentos visuais, de observação visual de tripulantes nossos. Os 5 casos que nós temos relatados são passados aqui em Portugal e mais precisamente próximo de Lisboa.
e contactamos os controladores. Um dos casos foi também presenciado visualmente por um controlador. Não há nenhuma imagem apareceu no radar, o que causou certa impressão num desses casos em que o controlador avisou o nosso avião de que tinha um tráfego em rota de colisão. Portanto, eu posso referir especificamente que esses casos, o primeiro foi em 1974, em janeiro de 74, um avião a dirigir-se rumo a sul, o objeto, vários, não era um objeto, só vários objetos foram vistos inicialmente por 4 aviões, um sueco, um norueguês, e depois passou pelo nosso em direção ao sul, e um dos nossos comandantes conseguiu cronometrar um avião da África do Sul que estava a 40 minutos dele. Os objetos passaram por ele cerca de 2 minutos depois. A velocidade, se juntarmos as duas velocidades, 900 km/h aproximadamente, vemos a velocidade com que esse objeto poderia deslocar. Eu não tenho conhecimento, até onde chega o meu conhecimento, que haja algum meio de propulsão que possa imprimir essa velocidade dentro do espaço, neste espaço terrestre. De qualquer maneira... O que é que a TAP faz perante esses relatórios? Guarda-os? Nós temos os depoimentos, os relatórios, logicamente que temos em vista a segurança da aeronave. Num dos casos de 76, deste caso, por exemplo, este caso de 74, descreveram que viram 2 objetos em forma de V grande e mais 10 a 12 do mesmo feitio próximos. Portanto, são todos esses objetos que eles observaram. Quase todos estes casos foram à noite. Em 1976 nós tivemos um dos casos em que foi à descolagem em Lisboa e o nosso avião teve que executar uma manobra para evitar o que julgavam que ia colidir com eles. Desceram, voltaram e foram avisados pela torre de controle que estava observado visualmente para evitarem o tráfego. Os tripulantes relataram o que viram o objeto a movimentar-se muito rapidamente depois de passar por eles, viram o que supõe a ser propulsão, e alguns segundos depois apareceu o fenómeno em Sevilha e em Gibraltar. Outro caso que nós tivemos foi também à descolagem em Lisboa, próximo da Alverca, e aí o avião estava mais baixo, estava a cerca de 700 pés, e o comandante descreve precisamente a nave, e descreve como um tubo de néon brilhante, com 10, 12 janelas, descreve precisamente, e o copiloto também descreve da mesma maneira. O que nós fazemos com estes reportes, logicamente, que é saber se cientificamente poderia haver possibilidade de haver colisão com aeronaves destes objetos.